Graça e paz, amados irmãos, estamos trazendo mais um sermão para a nossa convicção e nós aprendermos mais um pouco sobre a palavra de Deus, que encontra-se lá em Mateus 16, versículo 13 a 23, que é a confissão de Pedro. Vamos à nossa Bíblia. E chegando Jesus de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Isto é uma revelação, né, irmãos? E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra serão ligados nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo e dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando, disse-lhe a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quando ele chega em Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos: Quem dizes que eu sou? Uns disseram que era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus disse: E vós, quem diz que eu sou? Ele disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isto é uma revelação dada por Deus, que o próprio Jesus disse: Tu não revelou apenas a carne e o sangue, mas unicamente meu Pai que está no céu. Foi uma revelação. Jesus disse: Eu também te digo que tu és Pedro. Qual o significado do nome Pedro? Pedra pequena. E ele disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vamos compreender. Jesus disse: Eu te digo que tu és Pedro. Pedro é pedra pequena. Depois ele disse: Sobre esta pedra, sobre ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não falou que ia edificar a igreja em Pedro. Não. Que o nome Pedro significa pedra pequena. E a igreja não está numa pedra pequena. Ele está na pedra de esquina,
a principal pedra, rejeitada pelos construtores, mas eleita por Deus, que é Cristo. A igreja está edificada em Jesus Cristo e não em Pedro. Quando ele diz, eu também vos digo que tu és Pedro. Tu és uma pedra pequena. Sobre esta pedra, sobre ele mesmo, aí ele já está falando dele. Sobre esta pedra, que foi a revelação, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, ele diz, eu edificarei a minha igreja. Sobre a revelação de Pedro, que ele é o Filho de Deus, é onde a igreja está revelada ali, edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele quer dizer com isto? A igreja está edificada em Cristo. O Filho de Deus é a revelação de Pedro. Naquele momento que Pedro falou que não ia deixar ele ir para Jerusalém, então, convinha que acontecesse. Naquele momento, a obra de Deus era o quê? Que ele padecesse e morresse pelos nossos pecados. Quando Pedro reclamou sobre isso, quando Pedro falou, ele disse, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro não estava falando por ele. Pedro estava falando pelo inimigo de nossas almas. Para que ele não fosse, que se ele não fosse, não morresse, não padecesse, o plano de Deus não seria executado. A vontade de Deus de nos comprar pelo preço de sangue não seria realizado. Quando Pedro falou pela boca do inimigo, pela boca de Satanás, porque ele teria que passar por tudo isso para lá na cruz do Calvário nos comprar pelo preço de sangue. Então, queridos, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a igreja nunca será destruída. A igreja nunca será destruída, porque ela está edificada em Cristo. Precisamos também compreender o que é igreja e o que é templo. As pessoas confundem. Igreja somos nós, quando nós nos reunimos para adorar a Cristo. Nós somos a igreja. A igreja está em nós. Templo é a casa aonde as pessoas se reúnem ali. Ali é o templo, mas a igreja somos nós. Então, a igreja ela está onde? Ela está edificada em Cristo e ela está, podemos definir assim, a igreja está onde nós estamos reunidos. Porque o Senhor Jesus disse, onde houver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estarei entre elas. Ali está a igreja. Não podemos confundir igreja com templo, viu? Templo é o lugar onde se reúnem. Igreja somos nós, aonde quer que nós nos reunamos, em nome de Jesus. Deus nos ajude, nos abençoe nossas vidas, o nosso trabalho, abençoa todos nós, Senhor. Aqui na terra, nós passamos por aflições e tribulações. Se não fosse o Senhor Jesus, nós não estaríamos vencendo as barreiras. Se não fosse o Senhor Jesus que está conosco a todo momento, e ele também diz uma frase que eu nunca gosto de esquecer, nunca posso esquecer. A frase diz o seguinte: o que faço eu, não sabes tu agora, saberás depois. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos oriente, nos dê paz, saúde e felicidades, em seu nome. Amém, Jesus.